Salve, salve! Isso aí, vamos nessa, vamos lá, ó. Subindo mais um degrau, ganhando um pouco mais de confiança, um pouco mais de experiência. Então venha comigo, professor Jadiel Varges. A gente vai falar agora, né, em relação ainda, né, sobre medida de tendência central, ainda sobre média aritmética, só que a gente vai trabalhar o aspecto agora ponderado, ou seja, a média aritmética ponderada. Professor, o que quer dizer isso? Quer dizer agora que a gente pode agrupar os valores, né? Então há uma repetição de valores, já não são valores mais, né, simples. Agora a gente passa a ter um agrupamento de valores. Como assim, professor? Ó, então se a gente organizar o rol aqui, né, na ordem crescente, eu peguei, né, um rol na ordem crescente. Professor, o rol só pode ser em ordem crescente? Não. O rol pode ser tanto na ordem crescente quanto na ordem decrescente. Só que a gente convenciona e coloca sempre o que, né, geralmente na ordem crescente. Então é uma forma que a gente usa aí para poder deixar os valores bonitinhos, organizados. Sim, quando a gente faz essa organização, o que que a gente percebe aqui, ó? Que o valor 2 ele aparece 4 vezes. E o valor 3 aparece 3 vezes. O valor 4, né, repete aqui, ó, então tem 2, 4. E o valor 5 não há repetição. Ah, então quer dizer que mesmo que não tenha repetição, pode aparecer também, né, num dado agrupado? Claro que sim, uma vez. Eu vou contar ele apenas uma vez. Perfeito. Então, o que que a gente pode sintetizar disso aqui? A gente pode até organizar, arrumar uma tabelinha. Ou seja, o valor 4, ele aparece, ou o valor 2, ele aparece 4 vezes, o valor 3 aparece 3 vezes, o valor 4 aparece 2 vezes e o valor 5 aparece uma única vez, ó. Então, a gente está atribuindo. Lembra quando a gente fala da relação das notas? A professor, né, lá no semestre, ou então, né, numa determinada série, ele tem uma avaliação, né, uma determinada unidade, e aí tem os pesos, ou seja, a primeira avaliação que o professor aplicou estava com peso 2, a segunda avaliação com peso 3, a terceira avaliação com peso 5. O que quer dizer exatamente essa quantidade de repetições? Ah, professor, então é isso? Aquela ideia da média ponderada é exatamente isso? É. E como que a gente calcula essa média aqui? Sim, eu preciso pegar e distribuir, fazer essa uma sequência enorme, professor? Não, não há necessidade. Lembra que a gente convencionou aqui, ó, a denotação de média, esse x barra. O que que a gente vai pegar, ó? Esse 2, esse valor 2, ele aparece 4 vezes. Então, basta pegar o seguinte, ó, 2 vezes 4, mais o valor 3 aparece quantas vezes? 3 vezes. Então, 3 vezes 3 mais o valor 4 aparece quantas vezes? 2 vezes, professor. Então, 4 vezes 2 mais. E o valor 5 aparece quantas vezes? Uma única vez. Então, pronto, ó. Então, a gente basta o quê? Pegar o valor e multiplicar esse valor pelo número de vezes que ele aparece. Ah, e aí, professor, para dividir aqui, eu vou dividir por 1, 2, 3, 4 valores. Não, a gente vai dividir pelo somatório da quantidade de vezes que ele aparece. Então, ó, 4, 3, 2, 1. Essa linha aqui está indicando o que, ó, a frequência. O que quer dizer essa frequência? Quantas vezes o valor aparece. Então, a frequência aqui, ó, é o número de vezes que o valor aparece. Perfeito? Então, ó, o número de vezes aqui que o valor aparece é o que a gente chama de frequência. Ah, beleza. Então, nesse caso aqui, a gente tem o quê? 4 e 3. 4 e 3, 7. 7 e 2, 9. 9 com mais 1, 10. Então, a gente vai ter que dividir por 10. Não é isso? Exatamente. Se a gente voltar aqui, o que que a gente observa? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores. Então, né, seja nessa forma bagunçada ou com esse rol, essa ordem crescente organizada aí, a gente conta aqui o quantos? 10 valores. Então é como se eu pegasse o 2 mais 4 mais 3 mais 3 mais 5
Dá o mesmo resultado, professor? O mesmo resultado, perfeito? Se eu somar individualmente cada valor, a gente vai obter aí o mesmo resultado. Então, nesse caso aqui, a gente tem o seguinte, ó, que a média aritmética, que agora é uma média ponderada. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 1, 5. Ok? Tudo isso dividido por 10. Posso colocar aqui na frente o resultado, né, professor? Não precisa ficar colocando uma linha abaixo da outra, não. Claro que pode. A organização aí cabe a você, ó, né, o que você achar mais prático a forma de organizar. Né? Então vamos lá. Então o que, que a gente tem aqui? 8 mais 9, 17. 17 com mais 8, 25. Com mais 5, 30. Opa, então a gente vai ter 30 dividido por 10. 30 dividido por 10, 3. Então, nesse caso aqui, a média, né, dessa distribuição aqui é 3. Exatamente, ó, média aqui 3. Então, se a gente equilibrar, lembra do equilíbrio? Se a gente faz uma distribuição, se a gente pega esses valores aqui, ó, e equilibra, todo mundo vai ficar com 3. O equilíbrio para todo mundo aqui é o valor 3. Perfeito? Beleza? Certo, professor. Entendi. Né? Então, caso apareça a relação, ó, né, das notas, lembra das avaliações? Então, a nota 9, então, essa primeira prova aqui, aí tirou 9. E essa primeira prova está com peso 2. Então, quer dizer o seguinte, que esse 9, ele aparece duas vezes, ó. O 9 vai aparecer duas vezes. Ah, ok. Beleza. A segunda nota, 4, que tinha peso 3. Então, esse 4, ele vai aparecer 3 vezes. 3 vezes. Ah, e a nota 8, 5 vezes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque é o peso. Então, veja, ó, né? Então, o número de vezes aqui, ó, que ocorrem, né, a aparição. Então, esse aqui a gente chama o seguinte, ó, o número de vezes. Então, esse número de vezes aqui é o que a gente denomina esse peso ali, ó, né? Corresponde esse, o número de vezes aqui é exatamente, ó, essa relação que a gente está atribuindo ali, que é o peso de cada nota. Tranquilo? Beleza? Então, nesse caso aqui, como que a gente vai calcular a média? Posso fazer o somatório daqueles valores todos aqui, professor, e dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, não é isso? Claro que sim. Claro que pode. Perfeito? Beleza? Certo. Mas a gente também pode fazer o seguinte, ó, 9 vezes 2 mais 4 vezes 3, né, mais 8 vezes 5 dividido por, quem são os pesos aqui, ó? 2 mais 3 mais 5, né? Então, é o somatório dos pesos. Então, a gente pega o somatório do produto, né, de cada valor por respectivo peso e o somatório dos pesos. Certo? Ok. Beleza, professor. Mas aqui a gente não fez isso, professor. Pode ser feito, ok? Ao invés de colocar 10 aqui, ó, você pode somar normalmente os pesos. 4 mais 3 mais 2 mais 1. É porque eu já coloquei o resultado, já fiz o somatório e coloquei direto, mas pode escrever individualmente. Aqui a gente já escreveu, né, individualmente. 9 vezes 2, 18, mais 4 vezes 3, 12, mais 5 vezes 8, 40. E aí, ó, 2 mais 3, 5, mais 5, 10. Opa, então o que que a gente tem? Vai ser sempre 10, professor? Não. Aqui o exemplo foi com 10, por quê? Porque geralmente a nota, né, o professor atribui lá, ele fecha sempre na relação de 10 pontos. Então, acaba usando esses pesos, né, esse somatório igual a 10. Aquele exemplo, esse exemplo anterior aqui, ó, foi aleatório, né, que a gente pegou aqui os valores e tinha o quê? 10 valores, mas poderiam ser 8 valores, né? Poderiam ser 6 valores, poderiam ser 15 valores. Então, não tem que ser obrigatoriamente sempre 10, não. 18 com mais 12, então a gente vai encontrar aqui quanto? Né? 30. 30 com mais 40, então a gente vai ter, ó, 70. E aí 70 dividido por 10. Ô, professor, 70 dividido por 10 é igual a 7. Então quer dizer que
A média aqui, a nota foi 7, é isso? Exatamente, ó. Então, a média aqui, ó, a nota, né, média, para essa relação aqui é 7. Então, o aluno obteve o quê? No final, média 7. Perfeito? Beleza? Ok. E isso pode aparecer em diversas circunstâncias, né? E o que a gente tem que ter cuidado é quando aparece o zero. Ó, por exemplo, nessa tabelinha aqui está falando o quê? Que é a quantidade de filhos e o número de casais. Então, uma pesquisa, por exemplo, 6 casais aqui, ó, nenhum filho. Então, pegou um determinado grupo, realizou uma pesquisa e observou o quê? Que 6 casais, nenhum filho. Ok? Então, 6 casais, nenhum filho. Aí depois o quê? 5 casais, um filho. 3 casais, 2 filhos. E um casal com 3 filhos. Então, o número médio aqui, né, de filhos por casal. Então, a gente quer descobrir o número médio de filho por casal. Perfeito. Então, primeiro, vamos calcular aqui o total de casais. Então, 6 e 5, 11. 11 com 3, 14, com mais um, 15. Então veja, ó, que a gente tem aqui, né, um total aqui de quanto? De 15 casais, ó. 15 casais, certo? Pronto. E como que a gente calcula essa relação média aqui, professor? A relação ponderada. Então, se a gente multiplicar, ó, 6 vezes 0 é igual a 0. Perfeito? Não é? Não é? 6 vezes 0 é igual a 0. Cuidado para não colocar aqui 6. Aí 5 casais, cada um tem um filho. Então 5 vezes 1, 5. Então são 5 filhos. Aqui nenhum filho, ó. 6 casal, 0 filho. Eu estou somando o quê? 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 0. São 6 casais com nenhum filho. Então nenhum, 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 total nenhum. Aqui são 3 casais e cada casal tem 2 filhos. Então 3 vezes 2, 6. Então um total de 6 filhos. Aqui é um casal só com 3 filhos. Então 1 vezes 3 é 3. Opa! Então o que que a gente faz aqui, ó, quando a gente soma aqui, o que que a gente vai encontrar? 6 mais 5, 11. 11 com mais 3, 14. Não é isso? Ó, 11 com mais 3, 14. Não é isso? Ok, professor, beleza, exatamente, ó. Então a gente tem aqui 14 filhos. O total aqui, ó, 14 filhos. Opa, então vai dar a média aqui de quase um filho por casal. Então veja o seguinte, ó, o que que a gente tem aqui? A média, então vai ser o que? O 14, que é o total de filhos, somatório dos filhos, dividido pelo somatório, né, dos casais, que no caso aqui é o peso. Então, ó, que é igual a 15. Ô, professor, então isso aqui, né, eu posso dizer o que? Que é aproximadamente, ó, aproximadamente um filho por casal. Aproximadamente. Né? Não vai dar um valor exato, né? Então a gente não vai ter aí, né, um valor exato, vai ter um valor aproximado, perfeito? Beleza? Porque se a gente dividir aqui, ó, a gente vai ter o seguinte, ó, né, é 0,93333333, né? Colocar aqui, quer dizer, uma dízima periódica, ó. 0,933333333, ok? E aí a gente tem o que? Aproximadamente, a gente pode, né, considerar aqui uma relação, ó, aproximada. Então a gente tem aproximadamente um filho por casal. Beleza? Ok, tranquilo, né? Então, agora é só o que? Exercitar, ó. Quanto mais pratica, melhor fica. Quanto mais pratica, melhor fica. Isso aí. Bons estudos!